Pessoal, nessa nossa videoaula a gente vai fazer alguns exercícios sobre leis de Newton, plano inclinado, elevadores e sistemas de corpos em movimento. Então nós temos mais uma aula de física para o primeiro ano do ensino médio. Nós vamos começar com o exercício 16, que está na página 19 do livro 2. Então diz assim: quando uma partícula está e permanece em repouso, nenhuma força age sobre ela. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Então vamos lá. É falsa, ok? Por quê? Porque quando uma partícula está em repouso, isso significa que ela está em equilíbrio estático. O fato de estar em equilíbrio indica que a força resultante nessa partícula é zero. E para que a força resultante seja zero, geralmente o que ocorre é que as forças que agem na partícula são iguais e opostas. Eventualmente poderia haver uma situação em que a gente não tivesse nenhuma força agindo sobre a partícula, poderia ser, mas em geral isso não acontece. Vamos fazer agora o exercício 17. Então ele tem uma imagem mostrando alguns testes de colisão e ele explica que esses testes são feitos para verificação, entre outros, dos dispositivos de segurança dos veículos. Um desses testes é apresentado nessas imagens e a primeira foto retrata o início da colisão do automóvel contra um muro. O motorista estava com o cinto de segurança e os demais passageiros não. Com base no que foi exposto e em seus conhecimentos de física, responda se é necessário que todos os passageiros de um veículo usem cinto de segurança. Bem, pessoal, só de olhar a imagem já dá para ver que os passageiros lá de trás, após a colisão, foram lançados para frente, E inclusive tem o passageiro que estava ao lado do motorista, ele colidiu com o vidro, ali da frente do carro e acabou quebrando o vidro. Ele foi lançado, através ali da janela. E por quê, Por que isso acontece? Então, nós vimos que quando a gente estudou a primeira lei de Newton, que todo corpo que está em movimento tende a continuar em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, ele continua a fazer aquele movimento que ele vinha fazendo em linha reta, Então, quando o veículo freia, todos os corpos que estavam se movimentando ali dentro tendem a se movimentar para frente, continuar aquele movimento em linha reta. E daí a importância do cinto de segurança para impedir que isso aconteça e acabe os passageiros colidindo com a janela e partes ali do veículo durante uma freada. Agora o exercício 18 a gente já tinha feito na nossa aula, então a gente vai só lembrar aqui rapidamente. A gente observa duas situações, situação A e B, em que um bloquinho é puxado por algumas forças. Então, os valores das forças são fornecidos no enunciado, assim como a massa desse bloquinho. E ele pede que a gente determine a força resultante nas duas situações. Então, na situação a força resultante vai ser a soma dos três vetores que estão apontando todos na mesma direção e sentido. Então, fazendo a soma do valor de cada força, nós temos uma força resultante de 19 newtons. Outra coisa que ele pede para a gente calcular é a aceleração em cada caso. Então, como nós vimos, de acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração pode ser calculada dividindo a força resultante que está atuando no corpo pela massa dele. E como a massa é 2 kg, a força resultante nós calculamos e foi 19 newtons. Dividindo ali, nós temos uma aceleração de 9,5 metros por segundo ao quadrado.
Observem, né, que estamos utilizando as unidades do Sistema Internacional. No caso B, nós temos duas forças puxando o bloquinho para a direita e uma puxando para a esquerda. A gente lembra sempre, né, que a gente costuma considerar o lado positivo o da direita. Então, as forças F1 e F3 seriam forças positivas e a força F2 seria negativa. Para calcular a resultante, então, a gente vai levar em conta esses sinais. E na hora de somar, então, esses vetores, a gente percebe que agora a resultante ficou menor, né? Nós temos uma resultante de 7 newtons. E para calcular a aceleração, vamos fazer da mesma forma, né, que já fizemos no caso A, dividindo o valor da força resultante pela massa do corpo, e nesse caso teremos uma aceleração menor também, de 13,5 metros por segundo ao quadrado. Agora o exercício 19 diz o seguinte: assinale a alternativa correta sobre a força resultante sobre um objeto em movimento. Então, nós vamos analisar, né, todas essas afirmações e vamos descobrir qual delas é a correta. A afirmação A diz que para se manter o objeto em movimento, é necessário que a resultante das forças sobre ele não seja nula. Essa afirmação talvez possa até parecer, né, possa soar verdadeira, mas ela é falsa. Por quê? Porque um corpo em movimento sempre vai tender a continuar em movimento retilíneo uniforme por inércia. Então não é necessário haver força alguma para que ele continue em movimento. Isso já é uma tendência natural do corpo que está em movimento continuar em movimento. O que muitas vezes acontece é que algumas forças acabam interferindo nesse movimento, fazendo com que o objeto pare, né? Mas não havendo forças que impeçam o movimento, a tendência dele é continuar em movimento retilíneo e uniforme. Okay? Por isso que a primeira afirmação não está correta. Não é necessário que exista força resultante para manter o movimento. Ok? Agora, a letra B está dizendo que se o objeto se move em um círculo com velocidade escalar constante, então a força resultante sobre ele é nula. Bom, isso também é falso, porque como o movimento é circular, a direção e o sentido desse movimento estão o tempo todo variando. Ou seja, né, o vetor velocidade não é constante, apenas o módulo do vetor é que se mantém. A direção e o sentido mudando, isso indica que haverá uma aceleração centrípeta, né, nesse caso. Como há uma aceleração centrípeta, consequentemente haverá uma força resultante, correspondente a essa aceleração centrípeta. Essa força, ela tem o nome de força centrípeta também. Né? Ela é uma força que aponta para o centro do movimento, assim como a aceleração. Letra C está dizendo que se o objeto está em queda livre, a resultante das forças sobre ele é nula. Também é falso, porque em queda livre existe aceleração da gravidade. E assim vai existir uma força resultante, que no caso é a força-peso. Né? Quando a única força que está atuando é a força gravitacional, né? Nesse caso da queda livre seria apenas essa força, então ela vai ser a resultante. Então o peso seria resultante no caso da queda livre. E a última afirmação é que se o objeto está acelerado, então a resultante das forças sobre ele não é nula. E é verdade, né? Porque a gente já viu pela segunda lei de Newton que sempre que existir aceleração é porque existe uma força resultante. Essas coisas estão intimamente relacionadas. Então, né, nesse caso, é verdade. A letra D é a correta. Agora vamos para o 20. Então diz assim: um cavalo tenta colocar uma carroça em movimento, puxando-a com certa força.
Pela terceira lei de Newton, a carroça reage e aplica no cavalo uma força de mesma intensidade. Visto que as forças de ação e reação apresentam a mesma direção, mas sentidos contrários, a resultante delas tem intensidade igual a zero. Dessa forma, o cavalo e a carroça não conseguirão entrar em movimento de forma alguma. Julgue a validade do texto acima e justifique seu raciocínio. Bom, esse texto está errado, porque a gente sabe que os cavalos conseguem puxar as carroças, normalmente conseguem. Então, tem alguma coisa errada nesse raciocínio que foi colocado aí. Então, para a gente poder entender o que está acontecendo, vamos colocar aqui uma imagem representando o cavalo e a carroça. Então, quando o cavalo puxa a carroça, ele exerce uma força sobre a carroça, Quando a carroça reage e puxa o cavalo, a força que ela está exercendo é sobre o cavalo. Essas forças são iguais, de mesma direção e mesmo valor, porém sentidos opostos. Isso é verdade. Então, essa parte do texto está correta. Mas, por que o cavalo consegue puxar a carroça? O que está errado no argumento aqui do texto é que a resultante não vai ser zero, porque a força resultante só é zero quando as forças são iguais e opostas, mas estão aplicadas no mesmo corpo. Então, se um mesmo corpo tem duas forças iguais e opostas, naquele corpo, a resultante vai ser zero. Mas aqui, uma das forças está aplicada na carroça e a outra está aplicada no cavalo. Então, portanto, vai haver uma resultante na carroça, uma resultante no cavalo, e não vai haver equilíbrio aqui nesse caso. O cavalo consegue sim acelerar a carroça e colocá-la em movimento. Agora tem um texto aqui na página 19 que serve para a gente resolver os exercícios 21 e 22. Então, é um texto que mostra que a física, a química, a biologia, as ciências, de forma geral, estão relacionadas com os esportes. E ele dá aqui o exemplo do drible. Então, ele fala o seguinte, que para driblar um adversário, a gente acaba utilizando o princípio da inércia, que foi formulada pelo Galileu e confirmada por Newton. Então, como assim, E aí ele explica, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Outro artifício da física presente na finta é a força, que é o resultado da massa multiplicado pela aceleração. Então, quanto mais pesado for o jogador ou a bola, maior a aceleração aplicada para realizar um drible. Isso explica por que jogadores que ganharam peso perdem agilidade. O que acontece, na verdade, é que eles ganham massa e precisam aplicar mais força para terem velocidade, o que acaba não acontecendo. Bom, então agora temos aqui as perguntas, Então, a pergunta 21. Quais grandezas físicas são citadas no texto e estão presentes em um drible? Então, quando a gente volta lá no texto, a gente identifica algumas grandezas físicas que foram mencionadas, A velocidade ali, do movimento do jogador, a força, a massa e a aceleração. Depois, na 22, ele fala assim, qual a justificativa da física para que um jogador que ganha massa tenha menor agilidade? Então, a gente precisa se lembrar que o seguinte, a massa influencia a inércia. E quanto maior a massa, mais difícil será fazer mudanças em seu movimento. Então, vamos lembrar que inércia é essa tendência a se continuar como está, Então, para fazer mudanças no movimento, a gente precisa vencer essa inércia. E quanto maior for a massa, mais difícil é vencer a inércia, Mais difícil é mudar o movimento, seja aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade, ou mesmo mudar a direção.
Então, para fazer um drible, a gente precisa ter agilidade, o corpo precisa mudar de direção rapidamente. E quanto maior a massa, mais difícil, né? Mais força, né? O jogador teria que fazer para conseguir fazer essas mudanças no movimento dele. Bom, agora a gente vai lá para a página 26 e vamos fazer alguns exercícios que são aplicações, né, das últimas coisas que a gente estudou, as leis de Newton, força-peso, força normal também. Então, o exercício 31, na página 26, diz assim: a queda de um elevador em um prédio no centro de Porto Alegre no final de 2014 reforçou as ações de fiscalização nesses equipamentos, especialmente em relação à superlotação. A partir desse fato, um professor de física resolve explorar o tema em sala de aula e apresenta aos alunos a seguinte situação: um homem de massa 70 kg está apoiado numa balança calibrada em newtons no interior de um elevador que desce à razão de 2 metros por segundo ao quadrado. Então vocês vão imaginar, né, uma pessoa que está dentro do elevador, mas ela está apoiada numa balança e não no piso do elevador. E o elevador está descendo com essa aceleração, né, de 2 metros por segundo ao quadrado. E ele continua: considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que a intensidade da força indicada pela balança será em newtons de quanto? Então vamos identificar algumas informações, né? A gente tem uma informação importante, que é a massa do homem que está ali no elevador, né? 70 kg. Quando ele fala aqui 2 metros por segundo ao quadrado, é a aceleração do elevador, né? E é uma aceleração para baixo, né? Então ele já informa isso, que o elevador está descendo com essa aceleração. Outra coisa que ele menciona aqui é a aceleração gravitacional, né? O valor já aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado, então é outro dado importante aqui do enunciado. E ele quer que a gente descubra a intensidade da força indicada pela balança. Essa força indicada pela balança, pessoal, é a força normal. Então, as balanças sempre indicam a força normal. Muitas vezes, a força normal é igual à força-peso, né? Muitas vezes, quando a gente tem um sistema que está equilibrado na vertical, né? Mas, de qualquer maneira, é importante que a gente tenha essa informação, que uma balança indica essa força, que é a força normal. Então, é isso que ele quer que a gente descubra, né? Aqui nesse exercício. Bom, então vamos lá. Ele diz aqui que nós temos uma aceleração para baixo. Se esse elevador está acelerando para baixo, consequentemente, a força resultante também será para baixo. Então, lembrem-se que a aceleração anda sempre junto com força resultante. São grandezas diretamente proporcionais e o sentido de uma é obrigatoriamente o sentido da outra. Então, se a aceleração é para baixo, a força resultante será para baixo. Bom, quais são as forças que estão atuando na pessoa que está no elevador? Tem o peso, né, que a Terra está puxando, né, a força de atração gravitacional da Terra, que é o peso para baixo, e temos a força normal, de onde ele está apoiado, no caso ele está apoiado na balança, essa força normal é para cima, né? Bom, e essa força resultante que está atuando nessa pessoa, então a gente vai calcular fazendo o peso menos a normal, ok? Então, o elevador está acelerando para baixo e o peso menos a normal é que será a força resultante. E o peso menos a normal vai ser igual ao valor da massa, né, da pessoa, no caso, vezes a aceleração ali que ela está descendo. E, bom, então nesse caso, se a gente já sabe calcular o peso da pessoa,
E a força resultante a gente também pode calcular multiplicando a massa da pessoa pela aceleração dela. Aí a gente vai ficar com a incógnita, que é justamente a força normal. Então a gente tem aqui a resolução do livro, né? Então ele isola a normal do lado esquerdo e diz, né, que o peso menos a massa vezes a aceleração é que vai ser a nossa normal. Então, né, para poder calcular a normal, a gente vai precisar lembrar que o peso é a massa da pessoa vezes a aceleração gravitacional, né, e isso menos a massa vezes a aceleração do movimento, né, que no caso é os 2 metros por segundo ao quadrado. Tudo isso aí, né, a gente fazendo esse cálculo, conseguimos calcular a força normal, ok? Então, todas as vezes que tiver um exercício de elevador, a gente precisa observar se existe aceleração e se ela é para cima ou para baixo. Sendo para baixo, o peso será maior que a normal. É a única forma dele conseguir acelerar para baixo. E se for uma aceleração para cima, o contrário, né? A normal é que vai ser maior que o peso. Então percebam que nem sempre o peso é igual a normal, né? Muitas vezes a gente vai ter situações em que o peso vai ser maior que a normal, como foi o caso aqui desse elevador que estava acelerando para baixo. Continuando na página 26, então vamos fazer agora o exercício 32. Um veículo de 1.200 kg está estacionado em uma subida que tem inclinação de 60 graus com a vertical. Determine a intensidade da reação normal que age sobre o veículo e considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então sabemos a massa do veículo e ele diz que o ângulo de 60 graus é esse formado com a vertical, né? O plano inclinado, né? A ladeira com a vertical, né? Que tem 60 graus. Então esse aqui é onde está o ângulo de 60 graus. Se esse ângulo, então, é desse valor, considerando que esse plano inclinado forma com o chão um triângulo de 90 graus, né? Um triângulo retângulo, então o ângulo que o plano forma, né, a ladeira aqui forma com o chão, terá que ser de 30 graus, certo? Bom, se esse ângulo é de 30 graus, geometricamente a gente pode demonstrar que o ângulo formado entre a força-peso e a componente PY do peso, aquela parte do peso que comprime o chão, esse ângulo também vai ser de 30 graus. Então, analisando aqui esses ângulos, isso é importante para poder depois a gente conseguir calcular corretamente essa componente, né, as componentes do peso. E, bom, então vamos continuando aqui analisando essa situação. A gente tem uma força normal, que é a força que reage à compressão que esse objeto faz no solo. E apenas uma parte do peso, que a gente chama de PY, é que está comprimindo o solo. A força normal, que é o que ele pediu que a gente calcule, então, ela está equilibrada apenas com uma parte do peso, apenas com essa componente do peso responsável pela compressão do objeto no solo. E para calcular então a força normal, a gente precisa saber o valor dessa força-peso, né? Porque elas estão equilibradas. E para calcular essa componente PY, a gente vai lembrar que ela corresponde ao cateto adjacente aqui, né, desse ângulo de 30 graus, formado com a força-peso. E por isso, para calcular o PY, a gente só precisa lembrar, né, daquela nossa regra de decomposição de vetores e fazer o peso total, né, o P, multiplicado pelo cosseno desse ângulo de 30 graus. E aí a gente vai ter o valor, então, dessa componente peso,
que é equilibrada pela normal, né? Então, o valor do PY que a gente for calcular vai ser justamente o valor da força normal. Então, aqui nós temos a resolução que o livro traz, fazendo então o peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade, e isso multiplicado pelo cosseno de 30 graus, e a gente vai chegar numa força normal, que é 6.000 raiz de 3 newtons. Então, prestem atenção que a gente utiliza a letra N para representar força normal e também, né, a letra N para a unidade newton, ali do cálculo da força, né? E podemos deixar indicado o raiz de 3, não é necessário, né, substituir pelo valor, mas se vocês quiserem, pode substituir, não tem problema. Agora vamos para o exercício 33. Um dicionário de massa desconhecida foi colocado sobre uma prateleira com inclinação de 45 graus em relação à horizontal. Sabendo que a reação normal é de 28 newtons, determine a massa do livro e considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e raiz de 2 como sendo 1,4. Eu fiz aqui o esquema, né, imaginando então um livro apoiado numa prateleira inclinada. Nesse caso, a inclinação é de 45 graus. E então, novamente, né, o ângulo entre o peso e a componente PY também será de 45 graus. Nós já sabemos o valor da força normal. E, numa situação de equilíbrio, a força normal terá que ser igual à força PY, né? Essa componente PY aí da força peso. E aí, se a gente então igualar as duas, a gente consegue determinar o que ele está pedindo, que é a massa, né, do corpo. Então, vamos fazer olha, normal tem que ser igual ao PY. O PY nada mais é que o peso vezes o cosseno do ângulo formado ali entre os dois, né, entre o peso e o PY. Então, o peso vezes o cosseno de 45 tem que ser igual à força normal. Então, 28 vai ser igual. O peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Por isso que no lugar de P, a gente tem ali o M vezes o 10. E o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, a nossa incógnita vai ser a massa. E aí, a gente vai isolar a massa e vamos determinar o seu valor, né? A gente vai chegar no valor de 4 quilogramas. Por fim, vamos chegando lá, né, no exercício 34. Ele mostra uma imagem com dois blocos, bloco A e bloco B, informa que as massas são de 3 e 4 quilogramas, respectivamente, e que estão em contato, né? Um está encostado no outro e também estão sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa. Então, eles vão deslizar ali, né, sobre essa superfície, porque uma pessoa vai empurrar esses bloquinhos com força de 56 newtons. E ele pede para a gente determinar, então, primeiramente, o módulo da aceleração que o conjunto adquire. E como que a gente vai fazer isso, né? A gente pode lembrar, né, que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Mas a gente olhando aqui essa resolução do livro, a gente observa que ele está considerando como força resultante essa força F, pintada de verde claro aí na figura, né, que tem o valor de 56 newtons então. Bom, por quê, né? Por que essa é a força resultante nesse caso? Será que não tem mais nenhuma força? Não, né? A gente sabe que existe uma força que o A empurra o B e o B também reage, né, pela terceira lei de Newton, reage fazendo uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto no corpo A. Então, o A empurra o B empurra o A com forças de mesmo valor, porém opostas.
Então temos essas forças também. Mas como elas são forças internas ali, né, dentro do nosso sistema de dois bloquinhos, quando a gente considera esses bloquinhos juntos, se movimentando todos, né, os dois assim juntos, essas forças acabam se anulando ali dentro, né? Então acaba que, embora elas existam, elas acabam se anulando dentro desse sistema formado aí pelos dois. Bom, o bloquinho A tem um peso que está comprimindo o solo e o solo vai reagir a essa força de compressão fazendo uma força normal para cima. Da mesma forma, o corpo B também tem um peso e esse peso comprime o solo reage e tem a força normal também para cima. Como o movimento não é na vertical, a gente já sabe que na vertical esses bloquinhos estão equilibrados. Então, nessa direção não tem aceleração e, portanto, essas forças também vão acabar se anulando. Tanto, né, no bloquinho A quanto no bloquinho B, existem essas forças, mas elas são iguais e opostas e, portanto, acaba que, né, como se não tivesse. E é por isso que o que acaba sobrando, a única força que acaba sobrando nesse nosso sistema é essa força exercida por alguém, né, de fora, e ela é que vai ser a resultante, que vai fazer com que esse nosso sistema acelere. E para calcular o que ele está pedindo, né, que é justamente essa aceleração, a gente vai montar, né, ali a expressão da força resultante, dizer que a massa representa a massa total do sistema, então que é a soma das massas dos dois bloquinhos, que nós já sabemos também o valor, substituímos, né, o valor então da força F, das massas, e aí conseguimos determinar a aceleração do nosso sistema, do nosso conjunto de bloquinhos. Então, quando a gente quer determinar a aceleração do conjunto como um todo, a gente vai analisar, né, analisar a força resultante dos dois juntos. Aí, né, aí fica mais simples de determinar essa aceleração. Bom, agora na letra B, ele pede que a gente determine a intensidade com que o bloco A empurra o bloco B. Então a gente vai analisar o que está acontecendo no nosso bloco B. Então olha só, o bloco B tem um peso e tem uma normal, mas nós já vimos, né, que eles estão equilibrados, tanto o peso quanto a normal, né, são do mesmo valor e, né, então, portanto, eles vão acabar se cancelando ali, né, não vai ter aceleração na vertical. Mas a gente tem uma força, que é a força que o bloco A empurra o bloco B. Essa força existe e é ela que é a responsável, então, por fazer com que esse bloco B acelere, né? E como a gente precisa determinar essa força, e ela é a força resultante no bloco B, a gente vai montar, então, aqui a equação, né, como sendo a força resultante do B exatamente essa que é a exercida pelo bloco A. Essa é que é responsável por acelerar o B. E a massa do B nós já sabemos, a aceleração do B é a aceleração que nós acabamos de calcular na letra A, porque tanto o A quanto o B têm essa mesma aceleração, né? Eles estão se movimentando juntos. Então, essa aceleração, a gente substituindo ali, né, multiplicando a massa do bloquinho B, vai permitir que a gente determine essa resultante no B, que nada mais é que a força que o A empurrou o B, né? Essa é que é a resultante no B, que o valor então é de 32 newtons. Por fim, ele pergunta qual é a intensidade com que o bloco B empurra o bloco A. E a gente já sabe, né, que são forças de ação e reação, né? O A empurra o B e o B empurra o A com o mesmo valor de força. Mas a gente pode fazer uma análise do corpo A até para poder encontrar, né, uma maneira de demonstrar que isso é verdade. Então, olha lá, o corpo A tem peso, né, que comprime o chão faz uma reação normal,
E nesse caso, se o corpo A não está acelerando na vertical, nós já sabemos que essas duas forças então estarão equilibradas, né, e serão iguais. Então, ok, não temos aceleração vertical, mas nós teremos forças na horizontal. Nós temos do lado direito a força com que o B empurra o A, que é justamente o que ele está perguntando, né? Ele quer que a gente descubra qual é essa força. E do lado esquerdo a força F, com que alguém está empurrando o conjunto. Então a nossa resultante, ela vai existir na horizontal e vai ser, né, determinada pela soma vetorial dessas duas forças aí, né, a força F e a força com que o B empurrou o A. Então, para terminar, né, lembrando que então a força resultante no bloquinho a gente vai calcular a massa do A vezes a aceleração, e que essa força resultante é o F menos o FBA, né, que é a força que o B empurra o A. Então essas duas forças na horizontal é que vão se compor, né, uma positiva, outra negativa, né, uma para a direita e outra para a esquerda. Então, na hora que a gente faz a soma das duas forças horizontais, a gente vai ter uma negativa, e aí vai ficar então o F menos o FBA, que são essa soma vetorial, e isso aí é igual ao que? A massa do corpinho A vezes a aceleração dele. E quando a gente calcula, a gente chega que o resultado é 32 newtons também. Então a gente já sabia disso, né? Porque a gente já sabia que eram forças de ação e reação. O A empurra o B e o B empurra o A com o mesmo valor. Mas a letra C serve para a gente demonstrar que realmente, né, é o que acontece. Então assim termina aqui o exercício 34.